tudo bem? Estou aqui de volta com Alô Criançada. Nós estamos com um assunto muito interessante aqui hoje e eu estou feliz que você está aí. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos logo logo, porque o assunto hoje está relacionado à educação. E eu estou aqui com a doutora Eula. Muito obrigada, minha querida, e vai ser muito legal. Não vai embora, fique aí, eu já volto logo logo com a Alô Criançada. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos. Falei que era rápido. E agora entrando no nosso assunto, eu estou aqui com a doutora Eula. Nós vamos falar sobre os direitos da educação. Sabe aquelas coisinhas chatas que nós mães, nós pais precisamos saber relacionado à educação dos nossos filhos e nem sempre sabemos responder. Obrigada, doutora, por ter aceitado esse convite. E vamos lá. Vamos perguntar aqui. Os pais, no geral, eles conhecem os direitos dos filhos? Em grande maioria, sim. Existem algumas situações que geram bastante confusão, né, no que tange ao direito educacional, mas em grande maioria os pais eles são detentores de conhecimento vasto. Hoje a internet também possibilita esse conhecimento um pouco mais vasto, porém existem nuances do direito educacional, do fazer pedagógico, que é preciso que a escola esclareça às famílias, principalmente no que tange ao pedagógico, Uhum. porque muitos pais eles têm diversos anseios e várias situações, elas às vezes, se não for esclarecidas, gera muito conflito com a escola. E a finalidade da escola, na verdade, ela não pode ser conflituosa. A Uhum. relação família, a relação com a escola, ela precisa ser harmoniosa e de parceria. É muito interessante, né? Porque em 2016, quando meu filho nasceu, eu já comecei a ficar preocupada, né? Porque ele nasceu no dia 7 de abril. E eu descobri pouco tempo depois que o danado do ponto de corte mudou para 31 de março, né? Da idade escolar para avançar. Aí eu já fiquei, gente, 7 dias, meu Deus, o que que esse menino nasceu uma semana antes? E eu lembro que na época, quando eu fui colocá-lo na escola, eu já comecei a procurar informações a respeito disso, qual a data melhor para colocar e tudo mais. Eu lembro que quando eu estudava, eu acho que o ponto de corte era no meio do ano, né, para uma criança evoluir para uma série ou outra. E agora eles anteciparam para março. Particularmente, eu achei um retrocesso isso, doutora. Olha, e não é um retrocesso, na Não. verdade é um grande avanço. Não existia legislação que tratava sobre essa temática e os pais, eles principalmente que você aí que tem aí uma questão de 7 dias, realmente ele causa uma certa angústia. Mas existem pais de meio de ano, pai do mês de setembro, criança que nasce em novembro e as famílias ficam sempre olhando, achando que essa criança vai estar atrasada. Mas o parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabelece que o ponto de corte, ele deve ser do dia 31, ele está sob a égide de que o ano educacional ele começa em janeiro. Então a criança tem que estar com a idade fechada no mês de janeiro, sobre a questão do ponto de corte até 31 de março é uma flexibilização, porque o ano letivo ele começa em janeiro. Imagina essa criança que nasce no mês de junho, que nasce no mês de maio, ela tem uma diferença. Se nós começarmos uma análise do dia que a criança nasceu para uma criança com 4 meses, existem avanços. Então, para o contexto educacional,
para a maturidade cerebral, para que a criança possa acompanhar a sua idade série, porque hoje nós temos legislação que diz que a criança, ela precisa estar matriculada na escola conforme a sua série e a sua idade. Então esse é um grande avanço, porque nós tínhamos aí, a regulamentação onde cada escola fazia da sua maneira. Então isso não é um retrocesso, é um grande Deixa avanço. eu te fazer uma pergunta, talvez eu use a palavra errada, mas vou te explicar. Por exemplo, igual o meu filho e a turminha que é de antes do meio do ano. Ao final do ano, essas crianças já estão passaram aquele ano inteiro com aquela idade. Aí, eles vão entrar no ano seguinte já quase completando a outra idade. É disso que eu falo, naquele ano escolar, eles vão ficar muito mais tempo com aquela idade nova do que com a anterior. Então por isso que eu falo, por exemplo, a criança que já completou ali em janeiro, fevereiro, essa turma até março. Eu vou s ele vai estar um ano mais velho que as crianças, por exemplo, meninos de maio, eles já vão estar quase completando a outra idade, acima, e o coleguinha acabou de completar aquela. Não, na Não. realidade, o que você precisa pensar, por exemplo, seu filho ele tem 5 anos, ele vai completar 6 anos no dia 7 de abril, então ele vai ficar retido na turma de 5 aninhos. Ele vai porque em janeiro, até o mês 31 de março, ele tinha 5 anos. Então ele vai suponhamos que é da educação infantil, Uhum. então ele vai ficar na educação infantil. Se ele tem 6 anos em janeiro, ele completou em abril 6 anos. Em janeiro ele tem 6 anos, ele está apto a cursar o primeiro ano do ensino fundamental. E aí sim, ele vai completar 7 anos em abril e vai ficar retido naquela turma. Uhum. Mas não é um retrocesso, na verdade, é uma oportunização para que a criança acompanhe os seus pares dentro da maturidade, tanto cerebral quanto na maturidade corpórea. Porque se a gente coloca a criança que é de meio de ano, sem estar com a idade completa, para poder acompanhar esses alunos que já estão com a idade completa, há um desequilíbrio ali, exceto aqueles alunos, é claro, que têm altas habilidades, Uhum. que é um aluno que realmente está à frente do tempo, aí sim a escola faz uma reclassificação, juntamente com a família, faz uma ata, pede permissão para o conselho, seja ele municipal ou seja ele estadual. Normalmente na educação infantil isso não acontece, normalmente os pedidos de reclassificação, adiantamento, porque a criança realmente é superdotada, ele acontece nas séries do ensino fundamental, mas sempre com a vênia do Conselho de Educação do estado. Então vamos entrar nessa questão, eu ia até deixar um pouquinho mais para o final. Então quando eu tenho uma criança com altas habilidades e superdotação, eu até tratei, um episódio sobre isso. Não basta só suspeitar, logicamente deve ter um laudo da Sim, criança e sim. tudo mais. Mas sempre que essa criança tiver esse laudo, ela sempre poderá ser adiantada? Sempre não. Na verdade, o laudo ele precisa tratar de todas as questões da criança, mas a escola ela não tem essa autonomia de fazer isso sem pedir aos órgãos competentes. Então é um processo mais É um burocrático. processo muito mais burocrático, então tem que entrar com processo administrativo, no Conselho de Educação, seja do estado de Goiás, no caso das escolas de Goiás, mas Uhum. em todo o país a normativa ela é a mesma, busca-se a autorização do conselho, porque o conselho vai avaliar todo o laudo e vai fazer ali a autorização para que a escola faça esse avanço. Então não é algo que realmente a escola ela tem essa autonomia para fazer. Nós precisamos buscar o conselho de educação. Ele é composto aqui em Goiás, são 27 conselheiros de diversas áreas de segmentos da sociedade, então são pessoas altamente qualificadas e existe dentro do conselho todas as etapas a serem cumpridas para que seja dada essa autorização para esse avanço. Então é algo que realmente a gente precisa observar porque o que nós, enquanto escola, enquanto gestora educacional, que sou também gestora educacional, além de advogada, nós temos que olhar o melhor interesse da criança. Então, muitas vezes é uma criança
que ela tem, eh, muita inteligência, é uma criança muito estimulada pela família, mas ela também tem a necessidade de vivenciar a infância. Então, o que nós realmente estamos buscando nesse ponto de corte é a oportunização dos alunos vivenciar as etapas conforme, a legislação ela estabelece. Então, o tempo de infância até os 5 anos de idade, com 6 anos de idade já adentra ao ensino fundamental, onde os conteúdos, o tempo de brincar ele diminui, aumenta-se o tempo curricular. Uhum. Então a criança hoje nós temos uma escola altamente conteudista, nós estamos, trabalhando dentro da escola nesse nível de educação básica, muitos conteúdos focados, né, em exames, provas. E o que nós temos hoje de pesquisa, Uiana, demonstrando é que muitos desses alunos chegam na faculdade muito cedo, muitos pais muito angustiados, querendo avançar, pensando exatamente nesse tempo aí, seja de 6 meses, 1 ano, e esse jovem ele chega na faculdade, ele ingressa na faculdade, e aí ele vê que não é aquilo que ele quer para profissional e ele faz a troca. Então o que se economiza na educação básica, nesses avanços, acaba tendo ali um prejuízo, na maioria das vezes, isso são pesquisas, que comprova isso, um grande índice de mudança de curso na fase, adulta. É porque a minha preocupação não era assim, igual eu pensava, a criança faz completa em abril. Aí ela iniciou o ano com 6, como ela vai fazer 7 em abril, mas ela fez depois, final de abril, vamos lá. Sim, Então ela vai estar matriculada no grupo de 6. Aí ela vai ficar o resto do ano, a maior parte daquele ano com 7, não com 6. sim, Aí no outro ano, ela vai estar com 7, já o 7 completo, aí ela vai entrar no grupo de 7, mas logo ela faz 8, então ela vai estar sempre estudando mais com crianças do 7 do que com crianças exa do 8 anos. exatamente. Aí é nisso que eu pensei assim, que de repente eu falo assim: "Será que o fato dela ser mais velha, ela ficar a maior parte do tempo com aquela idade a mais, será que nisso eu não estou fazendo ela ter que ficar, eh eh, retrocedendo na idade para acompanhar os colegas que são mais jovens?" Aí por isso que eu sempre pensava assim, que seria muito melhor ele ficar 4 meses só convivendo com as crianças de uma idade, mas o restante do tempo ele está mais dentro da idade, entendeu? E não são Então meu raciocínio foi esse. E não são poucos os questionamentos dos pais, né, que têm essa percepção. Às vezes é uma criança que vivenciou toda a etapa de educação infantil, e o pai quando chega no ensino fundamental ele já tem essa demanda, e aí entra-se com um processo no conselho de educação para essa reclassificação. Em grande maioria o conselho, vota desfavorável e Uhum. muitos pais entram na justiça, buscando, né, a justiça comum para poder resolver essas questões. Então, na área educacional, nós temos as normas, e isso é bom para que o gestor Claro. educacional, né, tenha ali um segmento para seguir, mas as famílias muitas das vezes buscam a justiça para poder ter essa autorização. E isso é visto caso a caso, né, Uhum. em situação específica de avaliação. Hoje nós temos, psicólogas muito preparadas, né, para Uhum. poder fazer essa avaliação, assim como também a parte educacional. Então são questões que realmente muitas das vezes a gente não consegue resolver dentro da escola e tem aí a Uhum. busca da justiça para poder Então tá resolver. bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos logo, logo. Não vai embora, a aula criançada está só começando. Hoje é dia de muita informação. Você que está com filho prestes a nascer, já vai anotando. Quando ele chegar na escola, você já vai estar craque. Nós vamos e voltamos logo, logo. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa?
Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, no Fundamental 2 e Ensino Médio, no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Voltamos. Rápido, né? Eu quase me perdi no primeiro intervalo. O assunto estava tão bom que eu fui perguntando, perguntando, eu, opa, tem que sair de intervalo. Mas nós voltamos e vamos continuar aqui. Doutora, é, é muito assim complicado, né? Porque às vezes os pais eles não conhecem esse trâmite, né? Ai, onde que eu vou? Onde que em qual secretaria? Escola municipal eu vou em qual lugar? Escola estadual em qual lugar? Hoje aqui em Goiânia, aqui em Goiás, se eu, mãe, me deparo com essa excepcionalidade do meu filho, eu percebo que ele está um pouco além do que os colegas da idade. Qual o norte? Eu sempre penso que o primeiro passo é realmente a avaliação psicológica da criança. Uma vez feita a avaliação, qual que é o procedimento que eu, pai, vou tomar para verificar se é possível avançar o meu filho ou até atrasar? Eu já vi casos que perceberam que a criança não tinha maturidade e resolveu voltar. Qual é o procedimento que eu, pai, devo tomar? Olha, a criança da educação infantil, ela existe o Conselho Municipal de Educação. É. No caso, a maioria dos municípios de Goiás possui Conselho Municipal de Educação. Então, o Conselho Municipal ele vai realmente direcionar as escolas públicas e as escolas privadas de ensino na educação infantil, etapa de 4 meses até 5 anos e 11 meses. O Estado, ele vai jurisdicionar toda a etapa do ensino fundamental, anos iniciais, que é do primeiro ano ao quinto ano, do sexto ano ao nono ano, ensino médio e as escolas técnicas. E nos municípios onde não existe Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual, ele vai atuar em toda a esfera, seja de educação infantil até o ensino médio e as escolas técnicas e também as faculdades estaduais, fica sobre a égide do Conselho Estadual de Sim. Educação. Qual que é o passo? O primeiro passo que o pai precisa fazer, buscou uma avaliação, comunicação da escola. Toda escola ela tem um inspetor educacional. Uhum. Esse inspetor ele é ligado seja ao município, seja ao estado. Então toda escola tem, ela mesma vai fazer a comunicação da demanda, vai fazer um ofício. Esse pai, juntamente com a escola, vai buscar esse órgão Uhum. para poder jurisdicionar. Porque o que que é importante a gente falar aqui? A escola, ela é uma permissionária. A escola privada, ela é uma permissão do Estado para poder atuar. Então, ela não possui autonomia. Nós temos um Conselho Nacional de Educação que ele estabelece toda uma normativa para o Brasil. E os conselhos estaduais, eles vão fazendo de acordo com o clima, de acordo com a cultura. Então, nós temos aí variações no Brasil de férias, nós temos variações aí diversas, conforme a diversidade cultural do Brasil. Então, se nós estamos no estado de Goiás, a legislação que tem que ser cumprida é direcionada do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Municipal de Educação. Então, são 3 órgãos aí que eles se conversam, existem representantes em comum e as escolas privadas estão sob a égide. Por exemplo, o calendário. Saiu agora, né, a documentação aprovando qual é o calendário do ano de 2026. Quando é que as aulas iniciam, quantas horas aulas, o mínimo de dia letivo, os projetos obrigatórios setoriais. Então, não é algo solto.
Então, assim, o que precisa que as famílias entendam é que a escola também tem normas a serem cumpridas sobre pena de não renovação do seu credenciamento, Uhum. da sua permissão de atuação. Então, às vezes, o pai fica chateado com alguns posicionamentos da escola, mas que não são da escola. A escola ela tem um projeto pedagógico que é dela, ela tem um regimento interno que é dela, ela tem um calendário que é dela, tem um corpo docente que é dela, mas tudo aquilo está sendo desenvolvido de acordo com os E pilares. submetido, É né. isso. Então, assim, estou com o laudo, eu comunico à escola. O procedimento administrativo para avaliar a questão do meu filho é aberto por mim, pai, ou pela escola? Por você, O pai. pela família. Então a Pela família família, vai na é. secretaria municipal ou Isso, estadual isso. e abre o procedimento e junta a documentação necessária. Exatamente, E a porque a família é ela que representa o aluno. Uhum, Então, a relação com a escola é uma relação contratual para aquele ano letivo. uhum. Então, mas você, vamos supor que a decisão não sai agora e que sai no próximo ano. Então, a decisão ela vai sair em nome da família, em nome da criança Entendi. e aquele representante. Certo. Então vamos avançar um pouco mais. A idade legal obrigatória hoje que uma criança tem que iniciar a vida escolar? 4 anos de idade. 4 anos completos. 4 anos. Então eu posso procurar um CMEI, embora eles peguem crianças com idade inferior, só aos 4 anos, no Não. caso municipal. Não, não. O que que acontece? As escolas, os CMEs, né, seja escola particular que oferece educação infantil, nós temos a modalidade de berçário, Uhum, e tanto os CMEs também eles têm, né, essa etapa, é de acordo com a necessidade da família, de trabalho, de organização, de estudo. Agora, o que que acontece? A etapa obrigatória de 4 anos é uma norma federal onde a criança não pode estar fora da escola uhum. sob pena do abandono intelectual. Então, a criança com 4 anos, obrigatoriamente, ela tem que estar matriculada na escola. Então, 4 e 5 anos, isso é um grande avanço, porque a educação infantil, ela não tinha essa obrigatoriedade. Uhum. Então, era muito da necessidade, muitas vezes essa criança, ela ficava ali com os familiares, muitas famílias têm ali a rede de apoio e essa criança acabava ficando em casa. E hoje não, hoje nós temos um avanço que a etapa obrigatória ela é de 4 anos de idade, a criança precisa frequentar a classe de educação infantil já para começar a desenvolver as habilidades cognitivas, as habilidades pedagógicas e tantas outras que a escola oferece, dentro do seu planejamento, né, que é todo sistematizado. E doutora, me veio a questão, nem tinha enviado essa pergunta para a gente discutir antes, mas quando a cri o a criança já cresce, isso acontece muito na adolescência, quando eles resolvem abandonar a escola, que a gente falou da obrigatoriedade, né, 4 anos de idade, tem que estar matriculado. E quando ocorre essa evasão escolar na adolescência, como proceder? Já uma criança já um homem em casa, a gente vê que acontece muito mais com homens, né, do que com Sim. meninas. E o pai chega uma hora que ele não tem força mais para pegar, puxar e levar para a escola. Como que faz? Olha, na verdade, né, os pais eles são responsáveis pela criança até a maioridade, sob pena de responsabilização, de responder processualmente por todos os atos. A escola ela tem o que fazer, ela comunica o conselho tutelar, ela comunica os órgãos, né, ela notifica ali a evasão dessa criança, porque nós temos inclusive a quantidade de faltas que são permitidas. Uhum. Então, no excesso dessa falta, já precisa oficiar essas famílias e conversar e notificar as autoridades competentes. Mas essa obrigatoriedade, realmente acaba que a família ela não tem muito o que fazer. Uhum. Muitos, né, a evasão, principalmente no ensino médio, a maioria dos homens, eles acham que não precisam continuar o estudo e começam no mercado de trabalho. Então, realmente, é somente essas medidas que têm que ser feitas. Comunicação dos órgãos, nós, enquanto escola, nós temos que colocar ali ata de aprovação, de transferência, de evasão. Nós Uhum. temos um censo escolar onde é enviado, né,
para o censo todos os dados desse aluno, então é feita essa comunicação e além do conselho tutelar que também vai buscar essa família, vai buscar esse jovem para poder entender o motivo da evasão. Mas não existe, assim, uma outra forma de tratar dessa obrigatoriedade. Enquanto criança, né, a gente Tá. precisa tratar com as famílias, mas esse jovem aí, são essas as Que medidas. é complicado, né, você falar assim, o pai às vezes fala assim: "Não, se você conseguir levar ele para escola", eu falo: "Não, porque eu já não estou Sim, conseguindo", né. sim. E assim, eu sempre ficava pensando: "Será que haveria alguma punição para essas famílias?" Porque eu acho que a punição pior já é aquela situação que eles estão enfrentando, Exato, né, exato. do filho não querer. Nós temos aqui no estado de Goiás, né, uma promotoria de justiça que é o CAU da Educação, que tem promotores especialistas, né, então normalmente também a gente acaba notificando a promotoria, notifica o conselho tutelar para ver se ali tem algumas medidas que possam trazer esse jovem, mas são medidas realmente que muitas das vezes não surte tanto efeito, porque esse adolescente ali ele já tem o poder de decisão, já fica um pouco mais complicado. Entendo. Que bom. Eu quero tratar uma questão aqui. Se a família resolveu avançar, foi lá no conselho, saiu a decisão, aí essa criança vai ser avançada. Pode acontecer de identificarem que realmente ele tem capacidade cognitiva para avançar, ele vai dar conta do conteúdo, mas seria melhor segurá-lo, porque emocionalmente ele é melhor ele ficar com os da idade dele. Então, não necessariamente a mãe vai ter a resposta positiva para esse caso. Em grande maioria ela tem a resposta negativa, né, porque a avaliação dos critérios são amplos e normalmente em via administrativa ela é negativa. Entendo. Então você, pai e mãe, ao abrir esse procedimento, não adianta, né, criar uma grande expectativa, vai dar certo, eu vou adiantar o meu filho. Vai com calma, no fi no final nós estamos sempre priorizando o bem-estar da criança, né, e ver o que realmente vai ser melhor para ele. Às vezes uma adequação curricular e ficando com os colegas da idade já surte efeito, né. Surte muito efeito, porque na verdade a criança às vezes ela tem um potencial grandioso cognitivo, mas nós também temos que olhar a infância, temos que olhar todos os pilares que essa infância traz, o brincar é muito importante, e o quanto a gente conseguir fazer com que essa criança esteja feliz e a escola seja prazerosa, muito melhor é. Então às vezes os pais eles ficam olhando um único aspecto e nessa angústia de avançar, e a maioria da angústia parte das famílias e nem sempre da criança. Eu acho que assim, para a gente fechar esse bloco, né, acho que o problema da paternidade hoje, quando eu falo paternidade, não só maternidade, também pai e mãe, é a gente depositar na criança uma expectativa que não foi alcançada em nós, né, nós depositamos nele a responsabilidade de ser e ter aquilo que nós não fomos e não tivemos, e às vezes os pais acabam esquecendo que a criança é uma nova vida, é uma nova expectativa, né, ele tem que trilhar o próprio caminho, né. Nós vamos direcionar, mas eu acho que depositar a expectativa demais em cima da criança, eu vou mais prejudicar do que ajudar, né. E colocá-la para seja o que eu não fui. Será que ele quer ser isso, né? Exatamente, e essa é uma grande questão. A maioria das famílias fazem projeções, e esse é um cuidado que nós educadores sempre temos que levar para as famílias entenderem que nem sempre o seu sonho vai ser o sonho do seu filho, e nem sempre a sua dor é a dor do seu filho. É como nós estávamos falando no bloco anterior, você é de meio de ano, é do mês de junho, o seu filho é de abril, Abriu. então veja só que acaba se comunicando, né, as 2 situações. E hoje nós estamos vivendo um tempo de grandes informações, onde nós não paramos para poder observar o que é tão importante. E esse aceleramento, essa angústia, essa questão do tempo, nós precisamos observar que a criança ela é atemporal. E somos nós adultos que projetamos muitas vezes. Então vamos olhar a criança na sua totalidade, não só no aspecto de currículo, tenta entender a escola do seu filho, tenta entender qual é a proposta, faça uma avaliação, você pai, é você que faz a escolha da escola do seu filho, então faça a escolha mais acertada
E o primeiro ponto de escolher uma escola é sentir confiança naquilo que está sendo proposto e na fala daquelas pessoas que estão na equipe diretiva da instituição. O meu filho trocou de escola justamente porque eu falei: "Quem tem que gostar é você", Sim. né, e ele não estava se identificando, e ele foi para a escola seguinte, foi amor à primeira vista, está lá até hoje. Então quem tem que gostar era a criança, né. Exatamente. E o pai tem que estar muito atento, né, Isso. a todos os sinais da criança. E as crianças elas falam e o mais importante é ser feliz e fazer uma construção de modo assertivo. É, o papo tá bom, mas nós vamos para mais um breve intervalo, voltamos logo, logo com a Alô Criançada. Não vai embora, só bebe uma água e volta logo, logo com a gente, tá bom? Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. Tudo bem? Está tudo bem aí com você? Muita informação hoje, né? Agora eu vou entrar num outro assunto mais cabuloso ainda. Vou falar de homeschooling. Estamos vendo muitos casos nas redes sociais. Eu acompanho muito, vejo muitos casos. Um caso até de a família de Santa Catarina está passando um perrengue danado com isso. Doutora Eula, o que dá para fazer em relação ao homeschooling no Brasil? O que tem acontecido? Dá um panorama para gente. Olha, é um tema, né, que realmente é bastante polêmico, muitas famílias aí tentando implementar o homeschooling, não faz parte do sistema regular de ensino do nosso país. Eh, Muitas famílias têm problema com o Ministério Público, porque estão desenvolvendo o homeschooling e aí sofre denúncia, e o Ministério Público acaba abrindo procedimento para investigar essas famílias e pedindo uma tomada de decisão imediata, que a família matricule no ensino regular essas crianças, porque na verdade é o que acontece no homeschooling é você contratar uma pessoa para poder desenvolver todo o trabalho dentro da sua casa. Porém, a criança, ela necessita de outros fatores, exceto o cognitivo. Então, ela precisa ser um ser social, um ser em desenvolvimento. A escola ela vai propiciar que ela esteja ali em contato com seus pares com a mesma idade. Então, normalmente, a família, às vezes, é uma família que tem várias crianças de diversas idades e é aquela mesma professora, então não contempla a carga horária e acaba que essa criança não está regulamentada no nosso país, se ela está desenvolvendo essa modalidade de ensino. Que nós vemos regulamentação em tantos países do mundo e o porquê o Brasil ainda não está? Nós estamos atrasados, estamos adiantados, somos inovadores ou não? Por quê? Porque a gente vê que é tão comum em outros países no mundo, Estados Unidos mesmo, acho que é o carro-chefe, né, do homeschooling. Por que nós não estamos? Eu acredito que existem muitos interesses, né, existem vários interesses, hoje o nosso sistema educacional ele é um sistema que ele gera, né, muita lucratividade, então existem aí grandes grupos, né, e eu acredito também que há interesses aí comerciais em relação a isso.
mas eu realmente fico um pouco, temerosa de dizer a minha opinião pessoal em Não, relação tem. a isso. Porque assim, né, eu vejo da seguinte forma, porque a criança não vai socializar só na escola, né, ela tem natação, tem diversos lugares onde ela vai socializar e conviver com crianças da mesma idade, né. E tem o casos, assim, também de crianças que não gostam de conviver com aqueles da mesma idade. Eu sempre adorei adultos. Fui criada com irmão, na escola regular, bonitinho, mas a hora do recreio eu corria para ficar perto dos meus professores. Eu não gostava muito de ficar perto da turma dos colegas. E os meus filhos são iguais. Então, assim, a socialização ela não acontece só na escola. Eu não vejo que esse seja o único critério para impedir, para barrar. De fato, deve ter mais alguma coisa que a gente não sabe, né? Ah, Porque a socialização não acontece só na escola. sim, e é assim, mas o que acontece em diversas situações é que envolvem também outros fatores. No seu caso, você pontuou que essa socialização ela acontece em diversos outros âmbitos, mas se a criança ela está dentro de casa desenvolvendo, eu penso que o entendimento majoritário da legislação é que será garantida essa socialização nessas diversas formas como o ser humano necessita, Uhum. e assim perpassa também pela questão de controle, né. Como que está sendo feito, quais as garantias, onde é que vai mensurar, essa etapa escolar, esse aluno que está no homeschooling, quem que vai medir, como que vai ser oficializado, a documentação, então também tem todos esses critérios documentais. Doutora, é uma questão. Crianças com TEA, não vou falar tanto do TDAH, porque eu sei que a criança com TDAH, mas se ela verbaliza, ela aprende com uma certa dificuldade, mas aprende. Mas uma criança com um TEA nível 3, por exemplo, a inclusão hoje, eu sou uma defensora que a inclusão deveria ser uma escolha dos pais. Né, eu, por exemplo, eu tenho um filho TEA 3, ele não conversa, ele não come qualquer coisa, o ambiente cheio estressa ele, eu gostaria que esse filho meu estivesse de fato numa escola especializada, ou eu gostaria de ter um professor que estivesse na minha casa ensinando o meu filho, porque o ambiente escolar com 40, com 30 crianças gritando no ouvido dele, ele não vai adaptar. O meu filho ele não vai ser uma criança que ele vai avançar igual aos outros, infelizmente. Quiseram o pai quer que o filho avance, mas a gente sabe que tem limitações. E nesses casos particulares, é possível na justiça, logicamente com material probatório, provas, laudos, é possível deixar essa criança com um acompanhamento diferente da escola regular? Olha, é possível, porque na verdade muitas das vezes nós temos até pareceres médicos, né, porque a criança às vezes ela tem o TEA, e além do TEA ela tem outras comorbidades, né. No caso, nós temos, conhecimento de alunos que têm esquizofrenia Uhum. e outras questões, e aí o próprio médico afasta, mas é preciso que seja feito o planejamento individualizado desse aluno, que seja encaminhado, que a família organize o horário de estudo na Uhum. casa e que seja feito esse acompanhamento. É possível, mas é exceção. Hoje nós temos inclusive um decreto, né, que é o 12.686 agora de 20 de outubro de dois mil e vinte Eu e vi há cinco, poucos dias. e ele está aí trazendo, né, que a criança com TEA, a criança especial, ela deve ser atendida na rede regular de ensino. Então, assim, nesse caso eu vejo realmente que é um retrocesso, porque existem crianças que precisam da escola especializada, que ela precisa realmente de um suporte muito maior. E a inclusão ela precisa ser feita de modo muito assertivo e uma inclusão de verdade, porque levar a criança para a escola, juntamente com os outros pares, onde muitas vezes as vivências que a escola vai proporcionar, vai muito mais desregular esse aluno do que incluir, do que fazer que aquilo seja prazeroso, realmente é um retrocesso aí no que tange a esse decreto. E os pais eles precisam realmente observar e fazer os acompanhamentos, Uhum. levar a criança eu sei que é um grande desafio, porque, os pais que têm alunos com suporte nível 3 eles têm uma alta demanda ali de terapias e quando consegue, né, Uhum.
Quando tem plano de saúde é mais fácil, mas muitas das vezes não tem, e aí é um grande sofrimento. Mas o que precisa fazer é assegurar que essa criança esteja bem, que ela esteja medicada, que ela esteja nas terapias, que a escola faça um acompanhamento, que faça o planejamento individualizado dela, de modo com as necessidades e juntamente com essa equipe terapêutica dando ali o suporte, né, e fazendo ali as suas intervenções juntamente com o corpo pedagógico da escola. Por que não ter uma sala especial dentro da escola? Você diz ter todos os alunos da inclusivos na mesma sala? Não, mas, por exemplo, a gente vê que a maior parte das crianças com TEA nível 1 e 2, a maior parte. A gente não tem um percentual tão grande no 3, por exemplo. Mas se em sala eu consigo, por exemplo, essas crianças com o TEA 3, se eu tiver uma sala dentro da mesma escola, no recreio vai estar com um coleguinha, mas uma sala separada para ele, não seria melhor? Olha, as escolas elas têm investido sim, em salas multissensoriais, Isso. que são salas ali preparadas para poder regular aquela criança, ela vai no contexto, pedagógico, desenvolve, mas quando ela se desregula, ela tem um lugar para poder ir juntamente com a sua acompanhante. Então as escolas têm feito esse investimento e têm feito, inclusive criado ali também, brinquedos, caixas, onde a própria equipe multidisciplinar já direciona quais são os brinquedos, o que que acalma, qual que é a forma de lidar com a criança. Então os apoios pedagógicos, eles sempre têm esse cuidado, porque nem sempre, Juliana, a criança ela consegue ficar na sala o tempo todo. Não dá, Ela não fica, né, então assim, nós que trabalhamos a inclusão, nós temos que ter essa sensibilidade do espaço reservado, do espaço adaptado, inclusive tem várias empresas agora, né, inclusive uma bem pertinho aqui de nós, investindo em salas multissensoriais, alugando para as escolas, montando, vendendo. Então, inclusive secretarias de educação também fazendo essas aquisições, porque a criança ela vai precisar de um lugar mais tranquilo, onde ela volte a se regular para depois voltar para o porque não contexto dá, sabe, pedagógico. é uma criança que tem uma hipersensibilidade com som. Ele tá lá com 30 colegas na sala gritando aquela algazarra que eu já fui professora, e olha que na minha época eram 60. E não tem como eu falar que essa criança está incluída, o ambiente está adoecendo ela. Ela precisa de um lugar específico, então porque tem o primeiro ano, bonitinho, do lado lá o primeiro ano para crianças com necessidades sensoriais, para que essa cri porque a inclusão é isso. Eu vejo que a inclusão, doutora, é eu dar meios para que essa pessoa consiga evoluir na sociedade, apesar da comorbidade. E também não é justo com a criança típica, ela perde também. Então, o colega lá, na hora que ele desregula durante a aula, a professora vai largar tudo para cuidar dele. E tem que cuidar, porque aquela criança precisa. E os outros, né? E é por isso Então, que a é inclusão ela foi importante feita de um jeito muito e rígido. e é por isso que é importante que as escolas tenham a professora de apoio, né, Uhum. porque aí a professora regente, ela cuida dos alunos típicos e a professora de apoio, ela fica ali aos cuidados para dar esse suporte para os alunos atípicos no tempo da desregulação. Agora manter esse aluno o tempo todo numa outra sala, isso não é possível frente à legislação. Uhum. Ele realmente está ali dentro da sala base, matriculado com os seus pares, mas, no momento de desregulação é preciso que tenha um ambiente para que ele seja levado. Certo. Vou tratar em breve sobre as escolas especiais, já tem um episódio agendado para falar sobre as APAES, e eu estou ansiosa por ele. Mas para a gente fechar aqui, eu quero tratar de um assunto, o bullying. O meu filho sofreu bullying, eu procurei a escola disse que fez alguma coisa, ele continuou sofrendo, e eu procurei de novo e não deu jeito. E o meu filho está sofrendo, eu já tenho laudo, ele tá com sofrimento emocional, às vezes chegou em casos críticos, ele não quer ir para a escola ou ele está se machucando. O que que eu, pai, faço? Eu falo de questão de legislação mesmo, eu vou protocolar um processo contra a escola, eu vou contra a família da criança que está fazendo mal para o meu filho?
Que o pai pode fazer dessa situação, juridicamente falando? Olha, hoje o bullying ele é criminal, né, ele é matéria criminal. Então, existe uma legislação, todas as escolas do nosso país, ele tem por obrigação tratar o projeto sobre bullying de modo anual. Então nós precisamos olhar para uma sociedade que está violenta, para uma sociedade que realmente necessita de um cuidado especial e a escola, ela está inserida nesse processo. Então hoje as escolas têm por obrigatoriedade um trabalho anual desenvolvido para prevenção de bullying e as famílias que sentir que o seu filho ele está sofrendo bullying, ele deve imediatamente procurar a direção da escola. E essa escola ela deve fazer ata, ela deve organizar, ela deve chamar as famílias envolvidas para poder tratar desse processo, criar alguma estratégia para poder lidar com esses alunos e a família que se sentir lesada, ela realmente pode fazer um boletim de ocorrência, ela pode abrir um processo contra a família e também contra a escola. Então, se a escola é uma escola omissa, se é uma escola que não toma providência, claro que essa escola também deverá ser inclusa ali no polo passivo dessa ação. Então é possível Sim, judicializar, sim, a sim. questão. Na maioria das vezes, o pai acaba judicializando contra a escola, né, Mas porque nem inclui sempre a outra família. nem sempre ele tem os dados da família, né, então primeiro ele inclui a escola, E a escola para que a chama. escola chame a família, né. Então, ou já ela tendo porque às vezes tem o contato, tem telefone, tem nome, porque as escolas normalmente os colegas eles se conhecem, né. Uhum, E aí normalmente é feito contra a escola e contra a família. A certo. escola acaba não se eximindo disso, né, Uhum. dessa responsabilidade. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a O oportunidade. assunto tem, né, a gente tem há pouco tempo, né. Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço a sua disposição de estar aqui conosco. Quem sabe marcamos uma parte 2, né, em breve. Claro, estou à disposição. E eu quero agradecer a sua audiência, né, eu sei que o assunto hoje foi um pouco mais técnico, mais pesado, mas eu sei que são dúvidas que se eu sou mãe de 2, eu tenho essas dúvidas são quase todas minhas, e eu sei que você deve ter as suas dúvidas em casa também. E eu quero agradecer a sua audiência, você que tem compartilhado, assistido os nossos episódios, enviado para a família. Eu peço que Deus abençoe o seu esforço em nos ajudar a divulgar informação de qualidade. O Alô Criançada é para você mãe, para você pai, para você criança, você jovem, para você que cuida de alguma criança e quer estar bem informada. E eu peço que você fique aqui conosco. Os próximos episódios serão sempre melhores, porque estamos buscando sempre melhoria para a sua informação diária. Então eu agradeço a sua audiência, fique com Deus e até a próxima.